Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ministros, ministras, nós vamos iniciando um trabalho de estímulo e de ânimo para a pastoral da saúde, sobretudo. Por isso, gostaria de iniciar lembrando uma porção de aspectos da vida dos ministros e ministras. E iniciaremos esta série de propostas, lembrando sempre a palavra de Deus e aquilo que é a motivação principal da nossa vida, o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, inicialmente, oremos. Ó Deus, que há muito chamais para o vosso serviço, vede nossos ministros e ministras, vede a disposição de vos servir. Afasta, Senhor, de todos a tentação do desânimo, a ideia errada da inutilidade, maus costumes que surjam até de necessidades, como, por exemplo, a necessidade do isolamento neste tempo. Mas pode gerar algum mau costume de ficarmos encastelados em casa sem visitar quem necessita. E é necessário visitar. Por isso, Senhor, derrama sobre nossos ministros e ministras um espírito de serviço, de alegria, de entrega, para que sejam exemplares, na medida de Jesus Cristo, que a todos serviu e deu a sua vida pela nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos escutar a palavra da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, falando a respeito dos dons de Deus na nossa vida e do seu fruto. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós ouvimos. Deus derrama o seu Espírito para suscitar dons e serviços. O que é mais importante pensar nesse anúncio do apóstolo Paulo? Primeiro, que Deus derramou na nossa vida o seu dom. Ele não vai derramar. Isto já é coisa atual da nossa vida. O que nos concedeu? A graça de assumirmos um ministério tão especial como é aquele de levar a Eucaristia, principalmente para os doentes. Ora, se já nos deu o seu dom, resta que nós coloquemos em prática. Não é possível que alguém receba a semente e depois não lance na terra. Não é possível que, tendo lançado a semente na terra,
e ela florescendo, não colhamos. Seríamos servos inúteis? Ora, se o Senhor nos concedeu tamanho bem, o coração agradecido se contenta em frutificar. Olhemos o nosso tempo. Poderia alguém sentir a tentação de lavar as mãos e de dizer assim: não posso fazer isto, não cabe a mim, não tenho mais idade e não é necessário. O testemunho é necessário e sempre foi. E é necessário urgentemente que nós pratiquemos tamanho amor, como é a caridade de levar a Eucaristia para quem necessita. Eucaristia é alimento, mas é também remédio, é ânimo, é luz. Tudo isto na vida de quem está na necessidade. A cada um Ele deu. A nós já sabemos qual foi o dom que nos deu, o do ministério que temos, para a utilidade do povo de Deus. Ninguém retenha para si. Não considere este dom como se fosse uma honra para ser guardada. Não, é dom e é serviço. Por isso, abramos o coração, mãos à obra, ânimo, o fruto da Eucaristia primeiramente em nós, pelo ânimo, pela alegria de servir como Jesus serviu. Irmãos e irmãs, não nos neguemos a fazer a nossa parte em hora tão urgente como esta que estamos vivendo. Por isso, escutemos a palavra e coloquemos em prática. Amém. Olá, ministros e ministras. Nós pensamos em fazer essa live semanal para a gente poder estudar junto alguma coisa sobre a nossa missão, o nosso ministério, né? Que é levar Jesus para os doentes, que é tornar Jesus mais próximo das pessoas que não podem ir até a igreja, né? A Pastoral da Saúde não é só levar a comunhão. A Pastoral da Saúde, ela se prontifica, ela se move em favor de visitas aos doentes, de cuidados com os doentes, de cuidado com as pessoas que precisam de nós, né? E não só saúde física, mas saúde espiritual, emocional, qualquer tipo de doente. Então eu tenho um livrinho aqui muito interessante. Esse livrinho eu comprei faz um bom tempo já, ele chama Como Visitar o Doente. E é um livrinho muito bom, muito prático. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, vai ser uma coisa rápida, é sobre para quê, por que a gente visita os doentes, né? E são 3 princípios básicos. O primeiro é no âmbito da nossa fé. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Antigamente, quando eu ouvia essa palavra, eu pensava, meu Deus, ai de mim mesmo, né? Eu tinha medo de vamos pensar numa represália de Deus, né? Uma vingança de Deus. Ai de você se você não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Tô lascada. Mas depois eu li num livro uma explicação muito melhor para essa frase, para esse versículo, que fala assim: ai de mim se eu não evangelizar, porque se eu não evangelizar eu vou explodir de Deus. Deus nos preenche tanto que nós somos obrigados, nós temos o dever e nós temos o direito de evangelizar, de levar adiante isso que Deus faz com a gente, de levar adiante o sentido e a alegria que Deus vem trazer na nossa vida, o preenchimento que Ele dá no nosso coração. Porque apesar de todas as nossas dificuldades, nós ainda assim queremos levar Ele adiante. É como se diz, né? São doentes indo ao encontro de doentes. Porque não há ninguém que seja totalmente são com o pecado que nós temos. Todos nós temos problemas, todos nós temos sofrimentos, todos nós temos medos, ansiedades e preocupações. Mas nós que temos fé, nós saímos de nós mesmos para dar a vida pelo outro, né? Que é
exatamente o que Jesus pede de nós, né? Que nós saiamos de nós. Aquele que guardar sua vida vai perdê-la. Por isso nós não queremos nos guardar, nós queremos ajudar o irmão a carregar a sua cruz, nós queremos ir ao encontro daquele que foi pego pelos assaltantes, né? Machucado e deixado meio morto na estrada, como fez o bom samaritano. Viu, se compadeceu e cuidou dele. Né? Então, o primeiro princípio básico da nossa visita pastoral é exatamente a fé que nós temos. Nós cremos num Deus que vai ao encontro do outro. E por isso que a gente sai de nós para irmos também. O segundo princípio básico é que Deus espera de nós uma resposta livre. Ele nos chama. Ele transformou a nossa vida e nós queremos com isso dar testemunho dele para as pessoas, né? Anunciar o evangelho a toda criatura, ir ao encontro do irmão. O terceiro princípio básico é que não se é um agente em nome próprio, mas em nome da igreja, em nome de Jesus. A evangelização é um processo, para alguns rápido, para outros lento ou em etapas, mas sempre estará dentro do tempo de Deus. Nesse sentido, é importante reconhecermos que a evangelização não é algo que nós faremos por Jesus, mas é o que Ele faz através de nós. Não é dar pílulas espirituais, mas viver essa comunhão de amor. Os doentes precisam de respeito e amor. Nós vamos ao encontro do enfermo, ao encontro do irmão, porque vamos levar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos deu, respeito e amor. Nós vamos fazer com que ele se sinta, restaure nele a dignidade de filhos de Deus. Nós vamos levar para ele aquilo que Deus gostaria de que nós levássemos, a dignidade de filho de Deus, não é? O Senhor, ele não pode fisicamente ir visitar os doentes. Nós somos a presença de Jesus na casa e na vida dos irmãos. Por isso é uma grande honra para nós podermos fazer esse trabalho. E é um trabalho de muito valor, de é um trabalho precioso, né? Uma semelhança bastante evidente entre os amigos de Jó e nós é a disponibilidade. Nós vamos ao encontro, né? A disponibilidade tem que estar dentro de nós. Nós queremos estar disponíveis ao Senhor. Ele manda e a gente faz. Nossa Senhora nos encaminha, vai na frente e nós vamos atrás. Porque nós queremos mostrar para o mundo que nós somos realmente escravas humildes do Senhor, não é? Quem foi escrava humilde do Senhor? Foi exatamente Nossa Senhora. Ela foi aquela humilde serva, como ela mesma disse, né? Faça em mim o que a tua palavra quiser. Eis aqui a escrava do Senhor. E depois ela fala que o Senhor colocou seus olhos na sua humilde serva, né? Então nós somos humildes servos do Senhor. Nós somos aqueles que somos mandados por Ele e nós queremos fazer o que Ele nos manda. O Senhor é o nosso Deus, Ele manda e nós fazemos. Até porque o Senhor tem feito tanto para nós, não é? O Senhor tem nos mandado tantas bênçãos, tantas graças, e quando Ele nos chama, nós temos a honra de servi-lo. Graças a Deus, né? Aqui fala assim, né? Que os amigos de Jó foram ao seu encontro. Nesse meio tempo, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham atingido. Eram eles Elifas de Tema, Baldade de Suás e Sofar de Naamate. Todos tinham certeza de que poderiam fazer alguma coisa pelo amigo. Não sabiam como, mas queriam ajudar. É isso quando a gente vai pela primeira vez, ainda por cima, né? Quando a gente vai pela primeira vez na casa de algum enfermo, a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá. A gente não sabe nem como vai ser recebido. A gente não sabe o que falar, porque é uma coisa assim, é totalmente de surpresa que a gente é pego toda vez que algum enfermo abre a porta para nós. Mas tem aquela palavra, né? Não vos preocupeis com o que é a vez de falar. O meu espírito inspirará palavras. E é isso exatamente que acontece com a gente, não é?
A gente vai na casa do enfermo e muitas vezes a gente não conhece, não sabe o que fazer. E lá dentro a gente acaba conhecendo a realidade daquele enfermo e acaba dando conselhos até, ou falando alguma coisa que pode ajudar, ou até não falando nada, né? Porque muitas vezes é melhor que a gente fique em silêncio para ouvir o que esse enfermo tem para falar, não fique dando palpites na vida das pessoas, não fique transformando a casa deles como a gente gostaria de transformar a nossa, ou fica reclamando na casa do enfermo das nossas próprias dores, mas que a gente possa fazer silêncio e entender aquilo que o enfermo está falando, ou aquilo que os cuidadores daquele enfermo estão cansados, a família se cansa tanto, né, depois de uma doença de muitos anos, um cansaço mental e espiritual muito grande, que estão ávidos de falar com alguém que os escute. Nós somos essa orelha de Deus naquela casa, estamos prontos para ouvir, para acolher aquela dor, aquele cansaço, aquela perda de saúde, né? Perda de vitalidade que aquelas pessoas estão passando. E é isso que nós queremos nesse momento fazer. E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias também é a oração pelos enfermos. Como é necessário que nós rezemos muito pelos nossos enfermos, rezemos muito por todos os enfermos, rezemos muito sempre e por todas as pessoas. Nossa Senhora, para os 3 pastorinhos lá em Fátima, diz que ela pedia para eles rezarem bastante, rezem muito, ela falava. Né? Todas as vezes que ela aparecia para eles, ela pedia que eles rezassem muito. Todas as vezes que Nossa Senhora de Medjugorje aparece, até hoje ela pede, rezem bastante, rezem muito. Quer dizer, nós temos total acesso ao nosso Deus. Né? Esses dias eu estava ouvindo uma leitura muito bonita sobre oração, eu acho que foi do São João Maria Vianney, que ele falou que é uma honra para nós termos acesso a um Deus tão grande todos os dias e a qualquer hora. E muitas vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, graças a Deus hoje eu já rezei, estou livre, né? Mas nós temos acesso a qualquer hora com esse Deus. E é um acesso não com um Deus que nos deixa falando sozinhos, mas um Deus que nos ouve sempre. Ele sempre nos ouve. Ele não nos deixa falando sozinhos nunca. Então, tem uma palavra em Mateus 21, 22 que fala: tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. Rezemos pelos nossos doentes. Quando em Marcos 16, Jesus manda que os discípulos vão, evangelizem a toda criatura, esses milagres acompanharão aos que creem. Expulsarão demônios, curarão os enfermos. É exatamente o que acontece com a gente. Vamos juntos com o Espírito Santo, o Senhor vai junto conosco, Nossa Senhora está conosco. E quando nós entrarmos numa casa, nós estaremos sendo instrumentos da alegria de Nossa Senhora e do Espírito Santo para curar os enfermos, especialmente a enfermidade da alma, expulsar os demônios, o demônio do rancor, da mágoa, da raiva, da ira, da revolta. São coisas que nós podemos fazer com a nossa presença, com o nosso silêncio, com as nossas poucas palavras e especialmente com a nossa oração. Irmãos e irmãs, eu agradeço de todo o coração pela paciência de vocês e quero pedir que o Espírito Santo nos abençoe, que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento e que Ele faça de nós instrumentos da paz, da palavra e da alegria do nosso Deus para cada uma das pessoas que nós visitarmos. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.